Olá, bom dia. Eu sou Conceição Vintém, tenho 77 anos, nasci em São Romão, concelho de Vila Viçosa. A partir dos 5 anos fui para o concelho de Elvas, onde fui criada, cresci, fui à escola, arranjei namorado, casei, tive as minhas 3 filhas e depois, mais tarde, vim para Lisboa. E então, e como é que era a tua vida quando tinhas a minha idade? Quando tinha a tua idade são 26, 26. 27. 27 anos eu já tinha as 3 filhas. E estavas cá ou lá? Estava lá e cá, vá, mas tinha que... Dei aulas assim em casa a muitos miúdos e assim, que alguns ainda hoje me chamam a minha professora, já homens e já avós, são avós netos, e quando me veem chamam a minha professora e essas coisas assim. E então tinha que ir lavar a roupa ao tanque da quinta, uma quinta ali ao pé, ia lavar a roupinha. Por vezes levava a filhita mais velhinha, as 2 mais novas ficavam em casa, uma no quarto, no berço, com a porta do quarto fechada. Mas deixavas com alguém, né? Não, ficavam ali. A outra punha-se à janela e eu de lado do tanque via à janela. Ah, ok. Controlavas através do... Controlava do através tanque. da coisa. Tinha que estar de joelhos em cima do muro do tanque, que era muito largo. Tinha aí 1 metro de largura quase. Tínhamos as pedras assim grandes, e depois punhamos umas coisas feitas em madeira para nos ajoelharmos com uma pele ou uma almofada, uma coisa assim. A minha tinha uma pele. Para não esfolarem os joelhos. Pois, para estar ali assim, ali se lavava a roupa toda. Desde o lenço da soare, que se usavam lenços de pano, ninguém usava lenços de papel, não havia na altura. Os guardanapos também era tudo de pano, não havia guardanapos de papel, só havia papel higiênico. Ok. Não é? E de resto era tudo em pano. E até as fraldas das... Até os lençóis. Os bebés foram todos criados, os meus filhos, mesmo depois do meu filho já que nasceu já em Lisboa, com fraldas de pano. Quando foi do meu filho, já havia a cuequinha de plástico que se punha e já evitava que coisa. Quando era naquela altura, tínhamos que andar sempre a pôr panos, usavam coeiros, usavam essas coisas assim. E como é que se cozinhava antigamente? Ora, o cozinhar, na altura que eu tinha a tua idade, eu já cozinhava com fogão a gás ou com fogão a petróleo. Mas antes, quando eu era mais nova, não é? A minha mãe estava no monte. Estava no monte e fazia comida anualmente para 30 homens a trabalhar e mais nós os 4. Eu, a minha irmã, o meu pai e a minha mãe. Éramos 34 pessoas, ela fazia comida para aquelas 34 pessoas. Eu e a minha irmã deixávamos tudo arranjado. Era tomate, era batatas descascadas, era migadas, era tudo, porque as batatas que eram para os grãos eram aos quartinhos, as batatas que eram para as sopas de batata eram as rodelas, e assim sucessivamente. As baldoregas, tudo bem arranjado para ela fazer. E o meu pai e eu e a minha irmã íamos buscar a água, deixávamos tudo cheio de água. As panelas eram assim enormes, em ferro, com 3 pés. Depois era tudo ao lume, era tudo a lenha. Fazia-se ali naquelas chaminés enormes, chaminés grandes, que há agora salas quase do tamanho daquelas chaminés. Há bocadinho falaste das tuas filhas. Como é que se cuidava das crianças antigamente e dos idosos? Bom, das crianças em comparação com agora? Das crianças antigamente era assim. No tempo das minhas filhas lá nas aldeias não havia creches, não havia infantários, não havia nada disso. Eu estava em casa, não é? Mas quando precisava, por exemplo, quando precisava de ir
assim, à fonte e essas coisas assim, ou às compras. Batia à porta da vizinha do lado, Gica, fica com as miúdas. E as miúdas iam para a casa dela. Ela, quando ia às compras, fazia o mesmo. Também me batia à porta. Ajudavam-se umas às outras. Ajudávamos assim umas às outras. Era assim. Eu sofri muito dos dentes. Tinha muitas dores de dentes. Logo de manhã cedo, Gica, toma-me conta nas miúdas que eu tenho que ir apanhar a caminhoneta. Aí ia eu para Elvas, a 11 km. Depois só tinha caminhonete à tarde, mas depois lá arranjava quase sempre assim alguém que me desse uma boleia para me trazer mais cedo, porque senão ela tinha que estar todo o dia a tomar conta nas miúdas. Era assim, era comigo assim com ela e era praticamente todas assim as pessoas, não é? Eu não tinha nem mãe nem sogra ali, porque estavam nos montes, estavam longe. A trabalhar. Pronto, lá nas cozinhas, nessas coisas assim. E voltando à minha mãe. Quando era no verão, a minha mãe fazia comida para 134 pessoas, porque vinham os ceifeiros. Vinham os ceifeiros da zona de Faf, da Sertã, ali daquele lado, vinham 60 homens. E de Borba vinham 40. A ceifar o trigo, porque o trigo era tudo ceifado à mão. Tudo. Como e quando é que se tomava banho? Antigamente?